Fala galera da Biologia, a nós aqui de novo, professor Alan Costa. Hoje aqui pra gente ter uma conversa rápida e básica sobre relações ecológicas. Vamos falar mais um pouquinho, mais uma vez, sobre um assunto muito recorrente no Enem e nas suas provinhas também aí da sua escola, né? Vamos lá, vamos entender. Primeiro, existem dois tipos de relações ecológicas. Relações ecológicas harmônicas e relações ecológicas desarmônicas. Dica fácil antes de eu começar, gente. Bom esses áudios, esses vídeos, você pode botar um fonezinho aí, onde você estiver, e vai ouvindo, não precisa estar olhando para a minha cara feia, certo? Sem problema, fica aí só ouvindo, você vai aprender rapidinho. Vamos lá. Primeiro, relações harmônicas. Sociedade, tipo de relação que acontece com seres da mesma espécie, por isso é chamada de relação intraespecífica, e acontece com, por exemplo, as abelhas. Qual é o grande diferencial da sociedade? É que existe uma divisão de trabalho, todo mundo faz alguma coisa, tá? Não é você que fica aí desocupado, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma obrigação. Existe aqueles que vão produzir o mel, existe a rainha, existe aqueles que vão protegê-la, todo mundo tem que fazer alguma coisa nessa relação. Outro tipo de relação, a colônia, basta você lembrar dos corais. Professor, qual é a diferença da colônia para a sociedade? A colônia é que os seres estão unidos fisicamente, tá? Eles estão unidos fisicamente entre si, beleza? Outro detalhe, relação mutualismo. Essa é clássica, certo? Existe uma relação chamada líquens, que são a união entre algas mais fungos. Basta você olhar em algumas árvores, você vai ver com facilidade. Tá? Existem as micorrizas, a união entre entre fungos e raízes de plantas. Quando é com bactérias, aí se chamam bacteriorrizas. Tá? Outro clássico, protocooperação, tipo de relação parecida com o mutualismo, é até um tipo de mutualismo, mas a diferença do mutualismo é que no mutualismo, se eu separar esses seres, por exemplo, o fungo mais a alga, eles vão morrer, eles não vão sobreviver, eles dependem um do outro. É uma relação interespecífica de seres de espécies diferentes, harmônica, mas se eu separá-los, eles morrem. Já a protocooperação, eles estão fazendo, ajudando um ao outro, mas se eu separá-los não acontece nada. Existe o clássico, aquele pássaro que fica ali em cima do boi, se alimentando dos seus carrapatos, tirando suas pragas, o boi fica de boa, tudo lá, está sendo limpinho, né? Para ele está tudo bem. E está tudo bem para o pássaro porque o pássaro está se alimentando, então é uma relação boa para os dois, tá? Muito boa para os dois. Mas se eu separá-los, cada um vai para um lado, ninguém briga, não é feito divórcio não, tá? Tá tudo bem, tudo em ordem, sem problema nenhum, certo? Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Vamos puxar aqui para o lado, por exemplo, das plantas, que aí eu já tenho um outro nome. É um inquilinismo, mas é chamado de epifitismo. Olha a segurança passando aqui, ó, que é assim, meu amigo, segurança em alto nível. Voltando, inquilinismo, quando acontece com as plantas, epifitismo, por exemplo, as orquídeas, elas adoram crescer no tronco ou em cima de outras árvores. Isso é bom para ela, excelente, ela não gasta com aluguel, nem comprar uma casa. Tem uma casa da minha amiga ali que ela vai me oferecer e não vai me cobrar nada. Não acontece nada com a outra planta, está simplesmente deixando ela morar lá, certo? Tranquilo? Vamos lá. Outro tipo rapidinho de relação harmônica, comensalismo. É aquela relação em que um ser se alimenta, o outro fica só olhando de longe, esperando. Quando o ser está satisfeito e sai, aí o outro vai comer os restinhos que ficaram, tá? Por exemplo, existe o tubarão, que pode fazer essa relação. Quando ele se alimenta, existe embaixo dele um peixe chamado rêmora, que fica esperando ali o tubarão se alimentar. Essas migalhas, elas
vão cair na água, vão passar por ele, ele aproveita e se alimenta. Ou o leão e a hiena, como eu sempre digo aos meus alunos, cuidado com essa relação, que alguns livros já trazem ainda como comensalismo, mas é perigosa porque hoje em dia, no mundo selvagem, as hienas elas não têm mais esperado o leão se alimentar, elas vão tentar roubar esse alimento do leão. Mas se os livros ainda estão trazendo, alguns autores ainda trazem, então ainda se considera. Tá bom? Vamos lá para a relação desarmônica, certo? Que existe também intra e interespecífica. Por exemplo, o canibalismo é intraespecífico, acontece com seres da mesma espécie. Exemplo clássico, a viúva negra. Ela ou louva-a-Deus, eles, quando tem uma relação, a viúva negra tem uma relação com o seu macho, ao terminar a relação ela vai e mata o macho para se alimentar. Foi comprovado que ela faz isso porque ela tem medo que o macho se alimente dos filhotes, tá? Ela tem muito medo que isso aconteça, então ela vai lá e mata o macho e se alimenta dele. Algumas tribos, antigamente, hoje provavelmente é muito mais complicado se achar uma tribo assim, nunca se sabe, né? A ciência sempre tem uma surpresa, mas existiam muitas tribos que eram canibais, né? Que se alimentavam de seres da mesma espécie. Outro clássico, parasitismo, basta você lembrar das bactérias, vírus, fungos que parasitam outros seres para poder se alimentar, né? E lembre também, é um clássico que eu sempre falo, daquele seu colega que é um parasita, ele fica só esperando, né, para ficar ali parasitando, sugando tudo que há de melhor de você. Se livre dessas almas, certo? Mande pastar. Outro tipo clássico, competição, é um tipo de relação desarmônica e pode ser inter ou intraespecífica. Quando é intraespecífica, da mesma espécie, esses seres, eles competem por fêmea, por local, né, pelo habitat, certo? E pelo alimento, ok? Local, fêmea e alimento. Quando se trata, por exemplo, de uma relação intraespecífica, essa competição ela vai acontecer só por alimento e pelo habitat, por fêmea não são seres da mesma espécie, tá? Outra, predatismo. Leão, predador, um veado, qualquer outro ser de pequeno porte que o leão se alimenta, né? Um javali, tudo são presas para eles, né? Búfalo também são presas, então predador mais presa é o predatismo, ok? Olá gente, eu espero que eu tenha lhe ajudado, certo? Fica aqui essa dica de um assunto que é muito recorrente, repito, qualquer coisa comenta, pergunta que a gente está aqui para ajudar, beleza? Tchau, tchau gente, até a próxima, tá?